Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu me peguei pensando dia desses e, e resolvi trocar com vocês, porque eu comecei a pensar e comecei a viajar nesse meu pensamento, como que a gente poderia dizer, mas me ocorreu de trazer para vocês essas coisas que eu pensei, só para que a gente possa traçar aí um paralelo, uma comparação, né? E acho que pode ser interessante. Então é o seguinte, esses dias eu fui fazer uns exames e um dos exames, enquanto eu fazia, a moça que me atendeu para fazer os exames, muito simpática, muito agradável, muito, assim, um astral maravilhoso, uma energia show de bola. E aí, quando ela começou a fazer o exame, de repente eu olhei para a moça e pensei assim: nossa, eu não sei nada sobre a vida dessa moça, não conheço nada dela, né? Como será que é a vida dela? Como será que ela administra os processos dela, as dificuldades, os desafios, não é mesmo? E aí eu fiquei pensando, olhando ali para aquela moça assim, num astral tão legal, tão especial, me atendendo com tanto carinho, e eu disse, puxa vida, a gente cruza com tantas pessoas, interage com tantas pessoas ao longo do nosso dia, a gente conversa rapidamente com um, com o outro, seja a pessoa que a gente conhece que trabalha de atendente numa farmácia, no supermercado, muitas vezes são pessoas que a gente vê mais de uma vez, várias vezes ao longo da semana, né? Eu estou falando assim mais com relação àquelas pessoas que a gente vê, mas não tem assim um certo nível de intimidade, né? E aí eu estava pensando assim, puxa, é, a gente não. A nossa correria é tanta que a gente de repente não para sentir a energia da pessoa que trabalha na farmácia ou para olhar para o rostinho ali daquela atendente para ver né, se ela está com uma expressão mais alegre, uma expressão mais cansada, mais triste. E a gente está sempre correndo e muito possivelmente as pessoas também têm isso com relação a cada um de nós, né? Porque cada um está tão focado na própria vida, a gente está tão empenhado ali com os nossos processos, com as nossas histórias, com os nossos desafios, que a gente flui pela vida de uma maneira que a gente pouco observa, a gente pouco se detém no outro. Esses dias eu entrei no supermercado e eu moro numa cidade de interior. E aí a moça, que deve ser nova, porque eu nunca tinha visto essa moça no supermercado, olhou para mim e disse assim: nossa, gente, até me senti toda. Ela olhou para mim e disse assim: nossa, que sorriso bonito a senhora tem. Eu disse: uau! Eu achei o máximo aquele elogio dela para mim e ganhei o meu dia. Porque, na verdade, ela parou, ela olhou para mim, ela me reparou, ela percebeu alguma coisa em mim que chamou a atenção dela, né? E ela não tem noção do quanto aquela observação que ela fez ali foi bacana para mim, porque naquele dia eu estava preocupada com uma situação, eu estava assim numa expectativa, não sabia o que eu iria encontrar pela frente, né, em termos de questões da minha vida, né? E ela simplesmente, com aquele comentário querido, carinhoso dela, ela me trouxe uma energia tão positiva que aquilo ali levantou o meu astral, jogou de lado ali as minhas preocupações, né? Eu disse, puxa vida, né? É nessa energia que eu vou, né? E
quando eu comentei com vocês logo no início que eu queria traçar né, um paralelo, se é que dá para a gente ter algum termo de comparação, trazendo ali para a questão espiritual, aí eu quero puxar um pouco esse meu comentário também para a questão espiritual. A gente também passa, assim como passamos por encarnados, cruzamos com diversos encarnados, nós passamos e cruzamos por diversos desencarnados ao longo do nosso dia, né? É uma infinidade, a gente não tem nem noção de quantos encarnados cruzam por cada um de nós ao longo do nosso dia, certo? E o interessante é que nós, a menos aquela pessoa que tem uma mediunidade muito ostensiva, e a menos que nós estejamos assim muito assim focados, atentos, normalmente a gente não percebe os espíritos, né, que estão cruzando e passando por nós. E os espíritos, por sua vez, que estão aos montes, ao nosso redor, no nosso entorno, com um detalhe apenas, que é a questão da dimensão, né? Eles estão no nosso lado, porém em outra dimensão, certo? Então, eles também não nos percebem muitas vezes, dependendo da vibração em que nós estamos, certo? Então, aquele espírito que se encontra na mesma vibração que nós estamos, se nós estamos numa vibração mais elevada, os espíritos que passarem por nós e que estejam na mesma vibração que nós estarão nos percebendo, estarão nos sentindo também. E aqueles espíritos que porventura estejam numa vibração mais baixa, eles passam batido por nós e não nos percebem, não nos sentem, não nos enxergam, né? Então a nossa vibração determina, né, o quanto os espíritos poderão estar nos observando e nos percebendo, certo? Então, até certo ponto, guardando as devidas proporções da espiritualidade, do plano astral, né? Os espíritos, se encontram na mesma vibração que a gente, eles conseguem nos perceber, digamos assim, nos sentir, né? Conseguem identificar muitas vezes se nós estamos bem, se nós não estamos, certo? E trazendo essa questão para o plano físico, né, de encarnado para encarnado, se nós estivermos atentos ou se nós estivermos mais inspirados em um determinado dia, como foi o dessa atendente no supermercado que olhou para mim e fez esse carinho para mim, né? Então, ela muito possivelmente ela estava numa energia muito boa e de repente por algum motivo passou essa, né, fez esse comentário, passou de forma carinhosa uma energia legal para mim que eu carreguei para o resto do meu dia. Então, quando a gente recebe essas energias gostosas, essas energias boas, e que a gente sente um carinho, um bem-estar, naturalmente a gente também quer retribuir de alguma forma para outras pessoas, levar para outras pessoas essas boas energias, né? É como se fosse uma corrente de energias positivas, uma corrente do bem. Então, eu quis trazer esse comentário com vocês, né? Porque aquele dia que eu fui fazer meu exame, e foi um dia que eu cheguei numa boa para fazer o exame, eu estava bem alegre, bem alto astral. Também não sei se a minha energia contribuiu e foi uma troca de energia positiva, acredito eu, com a moça que fez o exame. Então a gente brincou, a gente conversou durante a hora em que eu estava fazendo o exame. E muito embora eu não tenha conseguido e também não acho que seja por aí olhar para a pessoa e tentar devassar a pessoa, não é essa a questão, é simplesmente sentir, né,
e tentar, né, se a pessoa não está numa energia muito legal, ou se a gente sente que a pessoa não está bem, é tentar passar alguma coisa que motive, que alegre essa pessoa, né, a se reconectar de repente com a energia da alegria, com uma energia positiva, não é mesmo? Então eu quis trazer para vocês hoje esse assunto, comentar sobre esses detalhes, porque a gente tem aí uma vida corrida, sempre andando para baixo para cima. Muitas vezes a gente passa, não percebe nada, não percebe ninguém, porque a gente está sempre naquela correria. E na verdade a gente só se dá conta do quanto é bom receber uma energia positiva quando a gente não está numa boa, né? Então que a gente possa ser aquela pessoa que leva um comentário positivo, uma energia de alto astral para as pessoas com as quais a gente cruza, passa, interage na rua, entendendo que todas as pessoas também têm lá as suas dificuldades, os seus desafios, e que muitos enfrentam situações, muito embora muitas vezes não deixem transparecer, enfrentam situações bem difíceis e bem desafiadoras. Então, que a gente se acostume a olhar para as pessoas com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais positivo, né? De uma energia mais positiva, na medida do possível tentando, quando tivermos a oportunidade, de levar aí uma dose de energia, de alegria, de energias especiais para dar um impulso na vida daquele que porventura possa estar assim meio baixo astral. Então era isso, meus queridos, eu quis só trazer esses detalhes aí para trocar com vocês hoje. E eu desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor, muito carinho, e que vocês hoje possam, ao deitar e ao adormecerem, que vocês possam fazer a conexão com as melhores esferas energéticas, com Deus, e que possam ter um sonho, um sono e sonhos abençoados. Que assim seja.